Sejam muito bem-vindos a mais um podcast com a Lu Big e hoje recebendo um convidado mega especial, Samuel Vergenhassi. Prazer. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado, a honra é minha. Um amigo. E hoje nós vamos estar aqui trazendo um pouquinho da tua história, né, Samuel? Entender um pouquinho como foi a sua trajetória. Eu sei que você passou aí por um quadro de depressão, né, muito forte, muito complicado. Sim. E o melhor de tudo, você saiu desse quadro, porque muitas pessoas, elas se encontram num quadro achando que não tem mais jeito, que é o fundo do poço. E o meu propósito de vida é exatamente resgatar pessoas que estão lá no fundo do poço. Aquelas pessoas que acham que não tem mais jeito, que acabou. E quando eu conheci a tua história, né, nós nos conectamos, eu falei, uau, é exatamente isso, é a mensagem que eu quero levar. São essas pessoas que eu quero dar a mão e levantar. Então eu quero te perguntar, fala um pouquinho sobre a sua história, da sua trajetória, como que foi esse quadro de depressão, como começou tudo isso? Bom, vamos lá. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Samuel Vergenhassi. Sou filho amado do Deus Altíssimo, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho uma esposa linda, tenho uma família excepcional. Não somos perfeitos, mas somos felizes. E sou um cara de bem com a vida, muito feliz, muito alegre e eternamente grato por tudo que Deus tem me dado. Então vamos lá, né, Lu? Eu, em 2016... passei por um quadro de depressão. Na verdade, são muitas coisas que vão acontecendo na vida da gente e às vezes a gente não se liga no que realmente está acontecendo. Eu já era gerente de uma indústria, tinha muitas responsabilidades, tinha muitos afazeres e não dava prioridades e não prestava atenção de como eu estava levando a vida. Eu tinha tanta certeza que eu estava bem, que eu fui parar no consultório de um psiquiatra. Uau. Devido à minha certeza. Eu tinha tanta certeza, eu não aceitava nada porque eu sabia tudo, eu tinha razão em tudo, eu tinha razão em casa, eu tinha razão no trabalho, eu tinha razão em todas as áreas da minha vida. E eu resolvi procurar ajuda. E de início eu fui procurar uma ajuda médica. E quando eu estava nesse consultório, até hoje eu não sei se aquela pessoa existiu ou não. Eu vi um paciente saindo da sala do médico que ia me consultar. E ele estava assim, sabe? Travado e fazendo assim com a mão. Hoje eu não tenho certeza. Se você me perguntar se essa pessoa existiu, eu não posso afirmar. E aquilo ali me trouxe uma certeza que eu não ia ficar daquele jeito, eu não ia passar por aquilo. Eu ia passar por um tratamento, mas eu não aceitava ficar daquele jeito. Aí foi o start para você dar um basta. Mas quando que você identificou que você precisava de ajuda? Quando eu não tinha mais o controle das minhas emoções. Quando você não sabe a hora de falar, quando você não sabe a hora de calar, quando você começa a machucar as pessoas que estão ao seu redor. E principalmente quando você começa a se machucar. Você começa com dor de estômago, você começa com dor de cabeça, você não tem mais sono, você não tem mais controle das suas horas, você não tem mais domínio próprio. Foi aí que deu esse start que eu precisava de ajuda. Devido principalmente à minha certeza. E eu tenho plena convicção que muitas pessoas têm tanta certeza na vida que talvez seja essa a principal área que ela precisa trabalhar. Essa área que ela tem mais certeza, que ela não deixa nada entrar, ela não deixa nada novo entrar, porque ela tem tanta certeza que ela está tão cheia de si que ela não aceita nem a opinião das pessoas que amam ela. Na maioria das vezes a família, né? A família. A família dá sinais, a família tenta conversar, a família tenta abrir os olhos, mas como você disse, é tanta certeza, né, de que tá tudo bem e acaba perdendo tudo. E na sua área profissional você estava bem? Eu estava bem. Entregava resultados, não estava onde eu queria, mas estava bem, estava tranquilo na área profissional.
entregando resultados, entregando metas, entregando tudo que podia ser entregue da minha parte estava sendo entregue, mas as outras áreas da vida, e aí continuando, eu passei por esse psiquiatra e eu iniciei o tratamento. Eu falei, eu preciso iniciar, eu tô precisando disso. E saindo de lá, não lembro quanto tempo depois, mas foi logo em seguida que eu procurei. Falei, eu vou procurar um coach. Na verdade, eu nem sabia o que era, sabe? Falei, vou procurar, dizem que eles ajudam os outros, eu vou ver, vou procurar esse negócio aí. E entrei na internet, procurei uma pessoa aqui de Limeira, a Sil, é uma pessoa espetacular. Ela me ajudou muito. Fechei um pacote com ela, né, de 10 sessões, e eu combinei, vou pagando à medida que eu for trabalhando. Na verdade, eu iniciei esse processo, mas sabe, no primeiro dia eu falei, nossa, o que eu vou fazer lá? Eu sou bom, eu sou o cara, o que eu vou fazer lá? E no primeiro dia, a hora que ela fez o primeiro exercício, que foi a roda da vida, a hora que ela me mostrou esse exercício, eu não sei nem o que eu pensei. Eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Era totalmente disfuncional, totalmente errada, totalmente sem prioridades, sem metas. Eu apenas estava vivendo. Ou melhor, eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. E aquele exercício me trouxe muito conhecimento do meu estado atual. E ali eu iniciei um processo que aí eu mudei a minha história. Traz clareza, né? Mudei a minha vida. Você sabe que a maioria dos meus coaches, né, quando sentam diante de mim, e são pessoas bem-sucedidas, né, com família, e a primeira pergunta, né, que a gente sempre faz é: quem é você? E a pessoa para, alguns já começam a chorar ali, Sim. porque não sabem mais quem são, perderam a identidade. Ou outros dizem, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu faço isso, tá, ok, isso é o que você tem, o que você faz, mas quem você é na essência? E a pessoa desmonta, começa a chorar, porque ela não sabe quem ela é. Ela nunca respondeu essa pergunta. Nunca respondeu essa pergunta, porque como você disse, fica no automático. Acorda, vai para o trabalho, entrega metas, entrega tudo aquela cobrança, chega em casa e dia após dia, sem olhar realmente para as coisas que importam. Várias pessoas, eu pergunto, qual é a tua prioridade hoje? Ah, minha família. Tá, e quanto tempo você passa com ela? Às vezes de domingo. Tá, e ela é a sua prioridade? A escala de prioridade no pensamento, mas e nas atitudes? Sim, no tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, né? De olhar nos olhos do filho, de olhar nos olhos do cônjuge, de ter um dia só para eles. Como que fica? Sim. E aí quando você começou esse processo, né, de se conhecer, ali foi, né, o start, poxa. Porque o primeiro passo é a consciência. A consciência. Né? Sem consciência, não tem como. Até que você vá no médico e vê que seus exames estão lá, colesterol alto, diabetes, tá tudo desregulado, você vai comendo, né? Porque aparentemente está tudo bem. E aí é que mora o grande problema, né? Que aparentemente está tudo bem. Sim. E aí você teve consciência de como estava a sua vida, né? Totalmente disfuncional. Sim. E como que foi esse passo a passo? E aí você começa a identificar áreas, porque eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei de buscar conhecimento. E daí, a hora que você põe lá na roda da vida, né? Você começa a olhar seu momento atual, você começa a olhar sua história, aí você fala, caramba, eu já iniciei 3 faculdades e não terminei nenhuma. Uau. E aí, a gente iniciou, comprei uma bicicleta, me ajudou muito também, exercício físico me ajudou muito. E comecei a equilibrar devagar a minha roda da vida. E eu fechei, na verdade o nosso processo tem 10, 12 sessões, eu tinha fechado com ela 10 sessões. Eu consegui fazer 5. Porque as minhas metas eram tão, não vou dizer audaciosas, mas eram tão urgentes que eu não tinha tempo mais de passar com ela. Só que eu saí do processo muito bem.
Isso é muito importante. Sim. Cada pessoa tem o seu momento, existem pessoas que vão precisar de 10, 12 sessões, mas eu naquele momento, eu fui tão intenso nessas 5 sessões que eu precisei parar, porque daí eu já voltei a estudar, terminei minha faculdade, Uau. iniciei pós-graduação, acabei uma pós-graduação de gestão empresarial, já iniciei outra de psicologia organizacional, terminei, e aí eu fui me tornar coach para poder ajudar as outras pessoas. Uau. Minha primeira formação foi aqui em Limeira, na Easy, uma instituição que me ajudou muito, me trouxe muitas ferramentas, e aí a gente começa a passar pelo processo novamente. E é transformador, porque cada vez que a gente passa, a gente vai se autoconhecendo, vai melhorando, vai se aprimorando, e aquilo vai se tornando a nossa rotina. E você culpava as pessoas por aquela situação, naquela época? Por exemplo, a sua esposa, ou seus filhos, ou seu chefe, por estar sobrecarregado daquela maneira? Eu sempre culpava, mas nunca acusava. Se você chegasse para mim na época e perguntasse, eu talvez não falaria para você, mas dentro do meu coração a culpa era deles. Sempre teve isso, né? Sempre teve isso. E como que foi olhar para você, né, e trazer essa autorresponsabilidade, entender que você era o responsável por tudo que estava acontecendo? Ah, isso é transformador, né? É transformador. Você saber que tá tudo nas suas mãos. É você que decide para onde você vai. É você que tá no leme do barco. É você que ajusta as velas. É você que decide o seu caminho. Você não entrega na mão de ninguém. Isso é o mais importante. É tudo consequência do que você fez lá atrás. Tudo que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou lá atrás. Plantou. E o que a gente vai colher no futuro é o que a gente está plantando hoje. Qual o caminho que a gente vai levar o nosso barco? Qual é o caminho? Hoje a gente sabe qual é o caminho, porque a gente tomou o controle do leme do barco. E isso é transformador, né? A pessoa que tem esse autoconhecimento é transformador. Ela para de culpar os outros. Ela para de culpar o governo, ela para de culpar a família. Ela assume o controle da vida dela. Transformador. Transformador. E como que ficou sua saúde, né? Na época que você foi no psiquiatra, você começou a tomar medicamento? Como que foi esse processo? Comecei a tomar medicamento. Eu não lembro o nome do medicamento. Eu lembro que eu saía de lá com umas 10 folhas. Uma ia para um lugar, aquele remédio que é muito controlado, então tem que sair com 10 cópias do remédio, porque uma fica na farmácia, uma fica não sei quem, vai, nem sei para onde vai, aquele tanto de cópia. Mas tomei por um tempo. Uhum. Mas à medida que eu fui fazendo exercício físico, voltei a estudar, equilibrei minha rotina, equilibrei minha alimentação, fui ajustando meu casamento e fui ajustando minha vida com a minha esposa. Aí eu fui parando com o remédio e minha vida se transformou. E quais eram as consequências do remédio? Quais eram os colaterais que ele te trazia? Ele te deixava mais calmo, sonolento, sem disposição, com disposição? Como que era? O remédio, para mim, ele me trazia sonolência, preguiça. Você não tem vontade, pelo menos no meu caso, eu não tinha vontade de levantar da cama. Mas eu já tinha decidido que eu não ia ficar na onde eu estava. Então, eu levantava, eu saía, eu ia fazer o que tinha que fazer, eu ia andar de bicicleta, que naquele momento foi muito importante para mim, eu ia fazer o que precisava. Aí eu comecei a ler, comecei a buscar conhecimento, mas o remédio, no meu caso, me deixava muito ruim. Ele me ajudou, mas me deixava com o corpo muito cansado, com preguiça e não tinha muita vontade de fazer as coisas. Mas a minha decisão foi fazer. Foi fundamental, né? Então foi fundamental. É por isso que a nossa formação fala muito do poder da ação, né? O poder da ação. Qual é a ação? A ação de procurar o médico, de procurar ajuda, de tomar o remédio. Talvez mesmo se eu tivesse tomado aquela atitude e não tivesse tomado o remédio, talvez não teria saído. Sim. Naquela época você já era cristão? Já. Já era, mas quando eu me converti, é muito transformador, né? Quando a gente se converte, a gente começa a fazer um monte de coisa e a gente acha que vai mudar o mundo. E não é assim. Eu peguei muito compromisso na igreja.
Então eu ficava a semana inteira da igreja e eu esquecia a primeira igreja, que foi minha casa. Família. E Deus não quer o nosso trabalho. Deus, antes de tudo, quer o nosso coração. É isso que Ele quer primeiro. Nossa família é nosso primeiro ministério. Né? E eu não tinha tempo. E eu achava que, na minha certeza, eu achava que eu estava certo. Eu tô dentro da igreja, tô aqui fazendo certo. Não, mas e lá em casa? Como tá? Exato. Então, a minha esposa me ajudou muito. Minha esposa é uma mulher maravilhosa, é uma mulher de Deus, e ela teve paciência comigo. Nunca me acusou, nunca me acusou. Ela apenas me ajudava, me ajudava, me ajudava. A palavra de Deus fala, né, que a mulher sábia edifica a casa. Sábia. E a tola destrói com as próprias mãos. Muito sábia. A palavra do Senhor também diz que é melhor que sejam dois, né? Porque quando um cair, o outro levanta. Sim. Né? E o casamento é isso, é essa cumplicidade, é estar junto, é pegar na mão, porque nós somos seres humanos, né? A palavra do Senhor diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então quer dizer que nós vamos passar pelas águas, pelo fogo, e ter alguém do lado é importantíssimo. Você vê Elias, né? Quando Elias tinha acabado de matar 850 profetas ali, o fio da espada. E de repente, quando ele recebe uma acusação de Jezabel, ele fala, Deus, agora chega. Acabou para mim, não quero mais saber. Eu quero morrer, me leva embora. E você vê que ele deixa, né, o ajudante dele ali, quem estava do lado, fica aí que agora eu vou seguir sozinho. E esse eu acho que é o ponto mais complicado, mais perigoso de alguém que está no processo de depressão. Sim. Que é se isolar, né? É deixar pessoas para trás e se isolar, porque é um momento de fragilidade, onde o inimigo vem lançando setas, lançando dúvidas, lançando acusações. Por isso que existem tantas pessoas que acabam chegando ao suicídio. E se conversar 10 pessoas, 8, elas falam, eu tenho vontade de ficar no quarto, só tenho vontade de ficar no quarto, me tranco no quarto. É, porque esse é o processo, né? É o processo que o inimigo vai minando, 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 até se trancar em um quarto escuro. Aí, você chegou num período de não tomar banho, de não sair? Não chegou nesse período. Eu tenho uma coach que ela não me respondia, ela tinha quadros, assim, de depressões fortíssimos. E ela ficou uns 2 dias sem me atender, e quando ela me ligou para fazermos a sessão, fazia 2 dias que ela não tomava banho, ela estava trancada no quarto, que ela estava numa das crises, e ela falou, olha, eu só tomei banho e vim falar com você, mas de verdade eu não quero mais viver. E ali, eu fui aplicando ferramentas, orei com ela, porque nas sessões, eu não sei como é com você, Samuel, mas tem hora que eu preciso deixar o coach de lado, e aí é espiritual, né? Sim. Que daí eu pego e aí falo, não, Senhor, é com você. As ferramentas não vão fazer o menor sentido agora. E ali eu comecei num processo com ela, e daquele dia em diante, isso já tem mais 6 meses, ela nunca mais teve um momento de princípio de depressão. Que legal. Então, o quanto é importante você ter alguém para segurar a mão e falar, ei, eu acredito em você. Sim. Não para, continua que eu tô do seu lado. Sem acusação, né? Por quê? Por trás dessa depressão existia um homem, né, forte, um pai de família, tentando ser o marido perfeito, o pai perfeito, o provedor perfeito, mas cheio de fraturas emocionais. Sim. Né, cheio de dores, cheio de mazelas, cheio de coisas dentro do coração que de alguma maneira estava se externando de uma maneira disfuncional. Sim, cheio de certeza. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar aqui. É cheio de certeza. Às vezes a pessoa tem tanta certeza que ela talvez fale, não preciso de ajuda. E aí é onde que a pessoa, que nem você falou, entra numa depressão profunda. Profunda, né? A ponto de realmente não querer mais viver, de não ter vontade de tomar banho, de se cuidar. Porque a pessoa perde a identidade. Esquece quem ela é. Esquece que ela é filha, que é filho, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Que nasceu sim para dar certo, que é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. E é o fato realmente de ter alguém, né? Você teve várias pessoas aí nesse processo que te deram a mão. E eu perguntei se você já era cristão, por quê? Porque às vezes as pessoas confundem.
As pessoas confundem ser cristão com ser perfeito e também com jogar responsabilidade para Deus, Sim. né? Ela sai de cena, ou é Deus, ou é o diabo, e ela não tem a parte dela, né? Existem, às vezes, mulheres que falam assim para mim, Lu, não sei mais o que eu faço com esse marido, eu já orei, e não muda. Aí você fica meia hora com a pessoa falando, é claro, não vai mudar nunca. A mulher é grossa, trata mal, então tem coisas que Deus não vai intervir, que depende de uma condição humana, que foi a sua. Você reconheceu que você precisava de ajuda. Sim. Você pulou da cama mesmo sem vontade. Você foi fazer o que precisava ser feito mesmo sem vontade. E você não muda ninguém, né? Ninguém. Você não muda ninguém. Você primeiro tem que mudar você mesmo. Exatamente. Você não consegue mudar se a pessoa não estiver disposta a mudar. E é como uma mágica, né, Samuel? É como uma É mágica. uma mágica. É porque tudo vai se transformando à sua volta. Exato. Tudo, e aí vão se aproximando as pessoas certas, lugares certos. E a nossa história vai mudando, O né? ambiente, né? O Muda ambiente tudo, é né? muito importante. Você sabe que naquele curso que nós fizemos, né, o poder da autorresponsabilidade, inclusive, nós fizemos um teatro que, Fizemos. meu Deus do céu, né? Mas é melhor não falar, né? Na próxima a gente conta. Foi Ah, maravilhoso. E lá eu vi uma mulher que interpretou um papel em outro grupo, que eu falei, gente, eu me vi naquela mulher, sem autorresponsabilidade, viciada em trabalhar, dando ordem para todo mundo, e eu achava que eu estava certa. é certeza, né? Certeza de que eu estava fazendo, que eu era boba, que eu resolvia, que eu fazia. E quando eu olhei para aquele teatro sentada ali, nossa, foi libertador, que eu falei, caramba, o que eu estou fazendo na minha casa? O que eu estou fazendo com meu marido, com meu filho, com a minha filha? Naquele dia a chave virou também. Eu falei, pode parar com tudo. Do jeito que eu estou fazendo. Primeiro que eu ia infartar, acho que antes dos 40, né? Não ia chegar. E outro, talvez eu teria perdido meu casamento, porque as minhas atitudes, e eu achava que eu estava certa e que o outro sempre estava errado. Então, a autorresponsabilidade, ela é libertadora. Libertador. Transforma vidas, restaura casamentos, restaura empresas, né? Se você quer, nós sempre falamos isso, né? Se você quer saber se você é um bom pai, olha para o teu filho. Sim. Se você quer saber se você é um bom empresário, olha para a tua empresa, para a tua conta bancária. Quais são os seus resultados? E é seus isso. resultados. Você é seus resultados. Exatamente. Então, eu sou um ótimo marido, tá? Eu posso perguntar para sua esposa que ela vai falar? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Os resultados que você apresenta. Quais são os resultados que temos apresentado, né? Exatamente. Isso diz muito quem somos, se as nossas atitudes estão certas ou erradas. Ok. E Samuel, e quais foram os aprendizados que você tirou dessa fase, né, de depressão que você passou por esse momento, a ponto de chegar em um psiquiatra? Quais foram os aprendizados que você tirou desse período? O principal aprendizado é a minha família, né? Antigamente eu não tinha prazer de voltar para minha casa. Não tinha. Voltar para casa era uma coisa normal. Hoje não. Hoje eu não vejo a hora de chegar em casa. Uau. Eu vejo a hora de estar com a minha esposa, de estar com os meus filhos. Eu adoro estar na minha casa. Uau. Adoro, adoro, adoro. O aprendizado é que se não tivesse tomado uma atitude, tomado uma decisão, talvez hoje eu não teria essa família maravilhosa que eu tenho. Uau. E o que mudou depois disso tudo, depois dessa depressão? O que mudou da sua vida? Você começa a enxergar a vida de outra maneira, né? Você começa a enxergar a vida. Eu sempre fui uma pessoa muito grata, sempre fui uma pessoa muito feliz, sempre fui muito abençoado, mas chegou aquele certo momento que nem eu mesmo mais acreditava em mim. E quando você começa a externar talvez isso, eu tinha dificuldade de abraçar meu filho, de beijar, tinha dificuldade de falar para minha esposa que eu amava ela. Hoje isso para mim é uma coisa rotineira, uma coisa normal. Abraço meu filho, abraço minha filha. Chego para minha filha e falo, filha, você se sente amada? Eu amo, papai. E aí ela pergunta de volta, papai, você se sente amado? Isso é maravilhoso, né? É a Isso coisa mais gostosa do mundo, isso né? não tem o que pague isso aí. E você
encontrou seu propósito de vida depois disso que você passou? É assim, eu vejo que o propósito, a gente nunca... Se você sair na busca do seu propósito, eu creio que você nunca encontra. É o propósito que nos puxa no meio do caminho. A hora que você está passando um propósito, puxa você para aquele lugar. E quando eu passei pelo... Eu fiz minha primeira formação, depois eu fiz um outro treinamento de programação neurolinguística em São Paulo, numa instituição. E aí, quando eu cheguei na Febracis, quando eu entrei, quando eu coloquei o pé na Febracis, eu senti que ali era o meu lugar. Uau. Eu me senti muito amado, eu senti a presença de Deus naquele lugar. Quando eu entrei, entrou uma luz atrás de mim. Eu lembro como se fosse hoje. Uau. E isso vai se fazer mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, não lembro a data correta. Mas eu lembro a cena perfeitamente. E agora no final do ano eu termino a grade toda, Golden Belt, para a honra e glória do Senhor. É uma coisa também que era improvável. E eu vejo também essa questão do improvável, eu vejo muito forte na minha vida, na busca de propósito, porque eu sempre fui o improvável. Eu nunca me imaginei dentro de uma igreja, em cima de um púlpito, falando para a liderança da igreja, falando para o diaconato da igreja, falando para crianças. Então o propósito nos encontra. Eu vejo assim, você tem que estar aberto para o propósito te encontrar. Você tem um ministério muito forte com criança, né? Então, e na verdade essa história de criança é um pouco engraçada, sabe? Porque eu me via que eu não tinha paciência com criança. Eu não tinha paciência com criança. Eu me via assim. E quando apareceu esse ministério, na verdade, quando eu voltei para a igreja, voltei firme para a igreja, e eu pedia muito para Deus. Falei, Deus, dá um ministério, dá um ministério, dá um ministério. E ficava ali, falava, caramba, Deus não me escuta, cara. Tô pedindo um ministério. Cara, o que tá acontecendo? Não vem. Aí tava em casa um dia, minha esposa recebeu uma mensagem da pastora. Oi, Lu, tudo bem? Eu gostaria que você viesse trabalhar no Ministério Infantil. E ela comentou comigo. Eu falei, beleza, ela vai. Eu não, né? Esse convite se estende ao Samuel também. Aí na hora eu falei, mas trabalhar com criança? Aí vem a voz, você não pediu o ministério? Tô dando ministério pra você. Só que na época o Ministério Infantil era de quinta à noite. Eu falei, tudo bem, vou lá de quinta à noite, fico arrumando cadeira, puxa pra cá, puxa pra lá. Não vou olhar ninguém, né? Aí chega outra mensagem. Agora o Ministério Infantil vai ser de sábado à tarde. Falei, sábado à tarde, dia de eu andar de bicicleta? Não vou. Não vou. Aí minha esposa falou, mas você não vai, é pastor que tá falando. Não tem nada com a pastor, não marquei nada com ela, ela que tá pedindo, não dei resposta. Eu não vou. Aí vem a voz de novo, mas você pediu. Meu Deus. Esse é o seu ministério, é esse ministério que eu tô dando pra você. E aí eu fui trabalhar no Ministério Infantil de sábado à tarde. Agora mudou, antigamente era os 4 sábados do mês, hoje é um só. Mas eu fui trabalhar, aí você chega lá, ô tio, e vem, ô tio, é legal, hoje eu não vejo a hora que chegue o dia de eu trabalhar no Ministério Infantil, até porque a gente tem uma equipe extraordinária, tem uma equipe maravilhosa no Ministério Infantil da nossa igreja, uma equipe espetacular, uma equipe de excelência, a gente tem uma equipe de excelência no Ministério Infantil, e é muito bom se ver eles trabalhando com amor, com dedicação, e fazendo primeiro para Deus, primeiro para o Senhor. Sim. E o resto vem automaticamente. Só que também não é só... eu vejo que existem muitas pessoas que às vezes querem algo, mas só fica na oração. E não vai chegar. Exatamente. Não vai chegar. Precisa, né? Tem o agir, né? Quando Moisés estava diante do mar e ele está ali de joelho orando, e Deus fala, Moisés, o que você está fazendo? Você imagina o desespero de Moisés? Como assim que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a única coisa que me resta. E o Senhor disse, marche, coloque o pé.
Não é hora de orar. O tempo de orar passou. Sim. E existem muitas pessoas que ficam assim, né? Ora, jejua e nada acontece, mas a pessoa não se mexe. Porque Deus, ele é especialista em impossível e sobrenatural. Mas o natural cabe a nós fazermos. O possível é a gente que tem que fazer. Exato. Precisa de ação, nós precisamos ser peritos em tudo que nós fazemos. Quando nós estamos preparados, no lugar certo, com as pessoas certas, as portas se abrem. O sobrenatural acontece. E esse ministério infantil, ele é a coisa mais linda do mundo, porque é o futuro. Você tem ideia que quando você está ali cuidando das crianças, você está preparando a próxima geração, você está dando condições do pastor ministrar, porque ministrar com criança correndo e chorando, misericórdia, só quem já fez sabe o quanto é difícil. E você está dando condições dos pais serem ministrados. Então, o ministério infantil, ele é extremamente importante. Muito. Satanás tem investido muito nas nossas crianças. Muito. Muito, pesado. E você, com todo o seu humor, né? Seu jeitão de falar, Sim. você cativa as crianças. E eu imagino que elas sentem assim, que elas contam os minutos para chegar a hora do culto, para encontrar com o tio Samuel. É porque, assim, é legal e é um ponto de atenção também isso. Porque se você chegar, talvez, em várias igrejas, independente da denominação, se perguntar para as crianças, elas vão falar a tia da igreja. Por quê? Porque o ministério infantil falta a figura masculina. Sim. Falta essa figura masculina. E a igreja está Exato. errando nessa parte. Porque você pode ver, você pode fazer uma pesquisa e pode perguntar, quem cuida de você? Eles vão falar, Verdade. a tia da igreja. Não é o tio, é a tia. E isso está faltando principalmente para os meninos, a figura masculina. Exato. Talvez ele não tenha dentro da casa dele essa figura masculina, mas talvez ele possa encontrar essa figura de exemplo dentro da igreja. Uau. Aí ele chega lá e ele é só ministrado, só cuidado, só servido por mulheres. Então isso é um ponto de atenção que a igreja precisa Ótima pontuação. se atentar com isso. Sim. E esse ministério, uma vez eu estava ouvindo um pastor, não vou me recordar quem é, e ele fala assim, ó, você converteu uma pessoa de 60 anos, é legal, é bonito, é extraordinário, mas você vê uma criança se entregando a Jesus. Você saber que ela tem 10 anos, 12 anos, e ela vai viver, se tudo correr bem, provavelmente até os 60. Quantos anos essa pessoa, essa criança vai ficar nos pés do Senhor? E aí você fala, nossa, uau, que mensagem. E você já pensou em montar um treinamento para igrejas de preparação para os líderes infantis? Já tem isso montado? Não tenho. Já pensei. Bora montar então? Já pensei em levar isso muito forte, sabe? Exato. Levar essa parte da figura masculina muito forte. Os homens da igreja precisam se levantar para o ministério infantil. Uau. Para quê? Para eles terem essa figura masculina. Sim. Dentro. Teu tio realmente é seu tio e não a tia. Exato. Que é um protetor, né? Essa figura de proteção. Porque a maioria dos traumas hoje que nós, né, identificamos, ele vem da falta de paternidade, né? Ou a criança não conheceu o pai, ou ela tem um pai ausente, está ali de corpo, mas não está presente, ou o pai é agressivo demais, ou o pai tem vícios demais, e a maioria dos traumas, eles vêm em decorrência de uma figura paterna. Sim. E isso acaba até afastando as pessoas do próprio Deus, né? Sim, porque a pessoa que está ali, física, que ele vê, não protegeu, como que ele vai acreditar em algo que ele não vê? E o pai, né? A hora que fala o pai, nossa, mas meu pai é assim e Deus é pai, será que Deus pai também tem essas atitudes? Essa associação, né? A qual nós precisamos nos levantar, né? Como igreja mesmo, como pessoas que querem realmente fazer a diferença na próxima geração. Sim. E sensacional, sensacional. E fala para mim, como que estão os seus treinamentos, suas palestras? Ah, tá muito bom, tá bom.
esses dias eu tava pensando, né? Porque ainda eu tô fazendo a transição de carreira, então eu tô ainda trabalhando no CLT. Aí eu Deixa tava... eu te falar só uma coisa. Esses dias eu estava em rede nacional com o Thiago Fonseca. Fui pega despreparada num hotel de pijama, isso nunca aconteceu na minha vida, mas lá aconteceu e eu decidi entrar na live e foi rede nacional. E eu falei para ele que eu estava fazendo transição de carreira, e isso foi muito válido, que ele me disse. Falou, Lu, quando me falam de transição de carreira, eu até arrepio. Por quê, né? Eu venho vinha, né, nessa transição de carreira. Ele falou, o que você fazia antes? Falei, de uma empresa, né, de 25 anos. Ele falou, você está me dizendo que você vai rasgar 25 anos de história, de experiência, para começar algo novo? Ele falou, traga na bagagem Sim. tudo que você já fez. Então, na verdade, é uma evolução de carreira, né? Sim. É uma evolução, porque você tem uma história. Você não perde, né? Você tem uma bagagem, né? E aí você traz toda essa bagagem para agregar em tudo novo que você está fazendo. Porque quando você faz uma transição, você esquece tudo e começa ali do zero. Não, você está já pronto, preparado, cheio do que deve fazer, do que não deve fazer, como não deve fazer, para esse novo patamar, né? E as histórias, todas as histórias que nós passamos, elas servem de trampolim. Trampolim e experiência, né? Para se contar. Olha, eu passei por isso, foi um caos, mas deu certo, continua que vale a pena. E é um diferencial que a gente traz, né? Sim. Porque assim, eu trabalho dentro de indústria já fazem 23, 25 anos. E é uma bagagem. Sim. Eu sei o que é estar dentro de uma indústria, cuidar de pessoas, bater metas, ter objetivos, custos. Então, isso é que nem você falou, a gente traz junto com a gente, né? Mas, e um dia eu tava, né, eu falei, um certo momento da minha carreira, eu falei, Deus, nossa, eu quero muitos clientes, eu quero ter atendimento todo dia. E começou a acontecer. E hoje, graças a Deus, minha agenda tá bem cheia. Então, eu tava saindo um dia do trabalho lá, eu falei, nossa, hoje eu tô cansado, cara. Queria ir embora pra minha casa, queria descansar. E aí vem a voz e fala, mas não foi isso que você pediu? Você pediu isso. Então a nossa palavra tem muito poder. Você vai lá e você dá o seu melhor. Uau. E eu aprendi a nunca mais reclamar. Então, quando você pede, esteja preparado para receber. Exato. Esteja preparado para receber. Muitas vezes nós pedimos, né? Porque nós vemos só a vitória em si, o pódio, né? Mas muitas vezes nós esquecemos do que vem por trás, do que vem junto. Por exemplo, uma pessoa que está solteira, né? Pede um cônjuge, mas esquece todos os problemas que vêm junto com o casamento. Sim. É maravilhoso, mas também tem as dificuldades, né? certeza. Quer muito um filho, mas depois que esse filho está chorando uma semana direto sem parar, você fala, ai, o que eu fiz? Né? Mas tem todo um processo, tem toda uma bagagem que vem junto. Esses dias eu cheguei de viagem, uma semana direto viajando para lá e para cá, cheguei, na segunda eu ia viajar de novo. E eu cheguei, eu não desfiz a minha mala, deixei lá no chão, meu marido chegou, falei, amor, a mala tá aí porque, olha, de verdade, eu não vou desfazer. Amanhã eu tenho que fazer de novo. Aí eu falei para ele, aquele suspiro, né? Falei, amor, tô cansada de fazer mala, desfazer mala. Ele falou assim, mas não foi isso que você pediu? Eu falei, caraca, exatamente, foi isso que eu pedi. Um dia eu falei, Senhor, eu quero fazer mala, desfazer mala, porque eu tô à sua disposição. Me manda para onde o Senhor quiser. E é exatamente isso que tem acontecido. O Senhor tem me mandado para vários lugares diferentes, pessoas diferentes, negócios diferentes. E eu falo, uau, tá acontecendo, né? Mas tem toda uma dinâmica por trás, né? A gente acaba ficando, às vezes, longe da família, é cansativo. Mas é nosso propósito de vida. Nosso propósito. Né? E nós temos que ser gratos em todo o tempo. Então, muito cuidado com o que pede. Com certeza. Porque vai acontecer. Vai acontecer. E nesse momento, serve muito de aprendizado, né? Sim. Serve muito de aprendizado, porque aquela palavra vem
E vem no coração, né? Porque, mano, foi isso que você pediu, é isso que Como você pediu, flecha, tá né? acontecendo. Tá acontecendo. E esses dias teve a campanha na igreja, a nossa igreja ela divide em 2 etapas. E a gente fez janeiro, os 6 primeiros meses, e agora em junho a gente fez os 6 últimos meses do ano. Planejamento, você diz. Então a gente faz, né, o planejamento nas áreas da vida, e eu pedi algo e marquei, fechei, coloquei na Bíblia e esqueci. Esqueci e fui minha vida acontecendo. E agora no mês, quando voltou, eu abri e aí eu fui ver. E lá Uau. estava escrito sobre a minha sala. E a minha sala tá pronta. Uau. Tá pronta. Uau. E eu nem lembrava mais que eu tinha pedido a sala. Não lembrava mesmo. Eu abri assim e falei, meu Deus, tá pronta. Muitas vezes nós esquecemos do que nós pedimos, Sim. mas Deus não esquece. Ele sabe exatamente cada oração, cada choro, cada momento. E no momento certo, na hora certa, Ele concede os desejos do nosso coração. E tem muitas pessoas também que pedem e entrega, mas não solta, né? Uhum. Entrega, mas não solta. E fica ali, querendo resolver. Tem hora que você tem que deixa o pai. E muitas vezes ganhar significa perder, Sim. né? Muitas vezes o próximo nível vai exigir que nós deixamos coisas para trás. É igual uma construção. Quando acontece uma construção, precisa se alugar os andaimes, né? Para fazer a laje, para rebocar. Só que chega um momento, tá pintado, e chega o momento da decoração. E aquele andaime precisa ser retirado. Ele não fez nada de errado, tá tudo certo. Ele só auxiliou a obra. Exato, só que o tempo dele acabou. Acabou. E é o momento de ser retirado. Sim. E nas nossas vidas é exatamente dessa maneira. Existe o tempo de coisas serem retiradas, pessoas serem retiradas, porque o lugar aonde Deus está nos projetando, certas pessoas não cabem. Não cabem. Coisas não cabem. Não estarão preparadas para o próximo nível. Exato, não estarão preparadas. E nós temos pago o preço, né? Tem pessoas, Com certeza. você vê pessoas se destacando, né? Pessoas avançando, e você fala, nossa, aquela pessoa tem sorte. Tem. A palavra do Senhor diz, né? Que toda sorte de bênção, né? Acompanharia. Mas desde que nós estejamos posicionados no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Sim, você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado e no lugar certo. O que aconteceu com Davi? Exato. Davi estava no lugar certo e ele estava preparado, da maneira dele. Sim. Mas ele estava preparado. E a história de Davi é muito legal, que a hora que eles tentam colocar a armadura nele, ele não consegue se mover. Ele trava. E às vezes as pessoas querem colocar essa armadura que não são delas. Exato. Elas querem se vestir de algo ou querem passar algo, mas aquilo não é delas. E essa história de Davi nos traz muito ensinamento, porque a hora que ele coloca a armadura, ele não consegue se mexer, ele não tem mobilidade. Por quê? Porque aquilo lá não era dele. O que era dele já estava preparado. E isso é um grande ensinamento também para que a gente não se compare com ninguém, né? Porque o que serve para um não serve para o outro. A habilidade de um é diferente do outro. E eu até postei um vídeo antes de vir para cá, exatamente sobre Davi. Por quê? Enquanto aquele exército estava aterrorizado, morrendo de medo, tremendo, chega Davi, com aquela ousadia que só Deus pode dar, né? Com a certeza de quem estava com ele. E ele olha para aquele gigante que todo mundo estava com medo, ele olha e fala, cara, esse gigante é enorme, muito mais fácil de acertar. Sim. O alvo está pronto. E ele pensou, já tinha matado um urso em pé dá mais ou menos quase 3 metros, exatamente o tamanho de Golias. Por isso que cada etapa da nossa vida é uma parte do quebra-cabeça. E no momento certo vai fazer todo sentido. Faz. Por mais que a gente ache, né? Não, por que eu tô passando por isso? Calma, lá na frente Você vai entender. Vai fazer sentido. Você vai entender. Lá na frente. Eu estava hoje, né? Eu fechei com uma editora hoje para lançar meu livro. E há um tempo atrás, eu já tinha conversado com uma editora e acabou não dando certo. Naquele momento eu me entristeci, mas eu fiz como Davi.
Se você ler o salmo todo, Davi primeiro ele começa se lamentando, mas no versículo, logo em seguida, ele já entrega nas mãos do Senhor. E meu coração entristeceu, mas no mesmo instante eu falei, Deus, foi o Senhor que pediu para eu escrever. Então eu sei que está tudo no seu controle. O Senhor tem coisa melhor. E hoje, quando eu conversei com o dono de uma editora, ele falou, Lu, eu estava procurando um livro como o seu. Que legal. E sabe quando assim encaixa como uma luva? Eu falei, uau, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Que legal. Como o Senhor é perfeito. Então nós vemos que, na hora certa, aquela pecinha vai se encaixar. Então, a Davi ali, quando ele, colocam aquela armadura nele, porque aparentemente ele precisava de uma armadura, ele fala, não consigo nem andar, deixa aí com as minhas pedrinhas mesmo. Então não importa o que nós temos na mão, importa o quão bom nós somos com aquilo que nós temos na mão. O que você vai fazer? O que você vai fazer com o que você tem na mão? Moisés, diante do mar, ele só tinha um cajado. Ok, então toca. Toca. Então a questão é, o que você tem nas mãos? O quão habilidoso você é com aquilo que você tem nas mãos. Sim. Porque aquilo que você tem nas mãos, com habilidade, vai te levar para o próximo nível. Todos temos qualidades, todos temos diferenciais, todos temos. Não somos únicos. Somos únicos. E essa história de Davi é muito legal porque é a oportunidade, né? Ele não deixou a oportunidade passar. Ele não deixou. Você vê que quando ele está ali conversando com o irmão reprime ele. Menino, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Né? E ele não se deixa paralisar por aquilo. Ele poderia, ficar triste, sair, ai, meu irmão tá pegando meu pé de novo. Não, ele vai em outro e faz a mesma pergunta. Pera lá, o que vai pagar? Vai casar com a filha do rei? Peraí, eu tenho a oportunidade. Não vai pagar mais impostos. Eu tenho a oportunidade de livrar minha família dos impostos. Eu vou ter a oportunidade de ficar rico. E eu vou ter a oportunidade de ser rei, casar com a filha. Pera lá que eu vou dar um jeito nessa situação. Ele aproveitou a situação. Quantas vezes nós estamos tão com a cabeça cheia, correndo com problema, tentando resolver com o próprio braço, e nós não percebemos a quantidade de oportunidades que passam todos os dias diante de nós. Quando você fala em qualidades, em habilidades, eu costumo sempre dizer, quando você se sentir que está faltando habilidade, está faltando qualidade, você olha para suas mãos assim, ó. Cada um tem uma impressão digital. Sim. Ninguém é igual a ninguém. Exatamente. A sua impressão digital é única. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, quando você achar que não tem habilidade e não tem qualidade, você olha para suas mãos. Olha aqui, olha no dedão. Olha quantas informações tem aqui. Deus preparou isso. Você é único. Exato. Então, você sempre olha para cá, ó. Tudo que somos capazes de fazer. É maravilhoso isso. Exatamente. É maravilhoso. E tudo já está dentro de nós, né? Tudo, exatamente tudo que nós precisamos. Às vezes eu faço umas caixinhas de pergunta. E o que te impede para o próximo nível? E a maioria fala dinheiro. Não. Na verdade, tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Deus nos fez perfeitos. Eu gosto muito porque muitas pessoas, elas dizem que precisam do sucesso para ser feliz. E não é. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Exato. Você não pode inverter essa ordem. Porque quando você inverte essa ordem, talvez a hora que você chegar no sucesso, talvez não seria aquilo que você queria, ou que você buscava. E isso é muito perigoso. Sim. Porque você vai chegar a lugares, às vezes você vai olhar para trás e as pessoas que você mais ama não vieram junto. Não estão junto com você. Então a gente precisa ser feliz agora para a gente alcançar o sucesso lá na frente. Com o que tem, né? O que tem. Qual que é a sua definição de prosperidade? O que é prosperidade para você? Prosperidade é equilíbrio. Para mim, prosperidade é equilíbrio. Prosperidade é você ter sua vida equilibrada em todas as áreas. Sistêmica, né? Sabedoria é prosperidade, saúde é prosperidade, conhecimento é prosperidade, dinheiro é prosperidade,
vida espiritual é prosperidade. Então você pode ter um equilíbrio em todas as áreas e ter prosperidade em todas as áreas. Uma pessoa próspera é uma pessoa que ela tem para doar. Plena. É uma pessoa plena. Plena. E ela consegue doar. Ela consegue doar o quê? Ela consegue doar o que ela tem. Sim. Talvez ela consiga doar amor. Talvez ela consiga doar conhecimento. Ela consiga doar tempo. Então, prosperidade é muito amplo, né? Sim. É a mesma coisa quando a gente fala em riqueza. O que é riqueza para você? O que era riqueza na pandemia? Saúde. O que é? Saúde. É você ter saúde para você conseguir passar essa fase. Não adiantava você ter dinheiro, não adiantava. Pegava quem? Pegava rico, pegava pobre, pegava todo mundo. Então, naquele momento, era saúde que era a riqueza. Exato. Então, a riqueza ela é muito, muito amplo, né? Ampla, né? É muito amplo. É. Eu creio que prosperidade é você ter tudo que você precisa para viver o teu propósito aqui nessa terra. Sim. É você exatamente ter todos os recursos, é você ter uma mente sadia, um corpo sadio, né? Amar e ser amado, né? Coisas que, de verdade, o dinheiro não compra, né? É o amor. O dinheiro compra prazer, mas não compra amor. Não. Carinho, Não. respeito. Então, realmente é você ter plenitude em todas as áreas, porque com plenitude você consegue transbordar. Sim. E o Senhor, lá em Gênesis 1, 26 e 27, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E ele deu uma ordem: governe sobre todas as coisas. E uma pessoa plena, ela governa sobre todas as coisas. Ela consegue ser esse transbordo, ela consegue ser imagem e semelhança do Criador. Isso é muito importante quando você fala, Lu, que é assim, ó, quando você fala sobre governar. Eu amo essa palavra, adoro. E muitas pessoas, elas confundem o governar os outros. Não. E não é. Não. Lá Deus fala sobre as aves, sobre a terra, sobre o mar, não fala sobre pessoas. Porque, na verdade, nós não conseguimos, muitas vezes, governar nem sobre nós, né? É aí que tá. Né? Porque dia 31 de dezembro, comeu que nem um fiote de avestruz. Dia 1º, vou fazer dieta, vou pra academia. Tá. Vai 3 dias, acabou. Já largou tudo para trás. Então, muitas vezes, nós não conseguimos nem dominar nossas próprias emoções, mudar hábitos. Como que nós vamos mudar o outro? É isso aí. É porque as pessoas, às vezes, me perguntam, uma das áreas que eu atuo é a liderança. Samuel, preciso me tornar um líder melhor. Preciso me tornar um líder mais eficiente. Eu pergunto, você se autolidera? Você tem sua autoliderança é legal? Você não consegue nem equilibrar a sua vida, as suas decisões, as suas emoções. Como você vai querer liderar a emoção da outra pessoa? Então, o primeiro passo que você deve fazer é liderar a si mesmo. Comece liderando a si mesmo. Quando você conseguir dar esse primeiro passo, você pode ir para o próximo nível. Senão você só vai se machucar, ou pior, você vai machucar os outros. E um bom líder é aquele que inspira. Sim. É aquele que influencia. É aquele que traz pelo exemplo, né? Se você quiser conhecer uma empresa, olha para o time. Se você quiser saber quem que é o líder, quem que é o proprietário, quem que é o chefe, olha para a equipe. Eu fui fazer uma palestra em uma empresa e foi bem desafiador, porque eu passei nos corredores e eu dizia bom dia e as pessoas olhavam assim, não respondiam. Eu falei, Jesus... E eu não conhecia a empresa. E eu falei, meu Deus, como que vai ser isso, né? Desafiador. E aí eu fui cumprimentar a proprietária da empresa. Ela fez assim. Eu falei, tá explicado. Já entendi o porquê da equipe. Sim. A equipe era exatamente, né, o xerox do dono da empresa, o reflexo. Então, se você quer ser um bom líder, seja um bom líder. Sim. Que a equipe vai engajar, a equipe vai vir junto e ela vai querer ser como aquele líder. Eu estudando sobre liderança, eu busco sempre o maior líder da história, Jesus. Existem 2 palavras que definem a liderança de Jesus, que é servir e pessoas. Jesus veio para servir. O que o líder precisa fazer? O líder precisa servir.
Se você não serve para servir, você não serve para nada. Exato. E pessoas, ele amava as pessoas. E se a gente estudar, ele sempre estava no meio das pessoas. Sim. O líder não é aquela pessoa que fica trancado dentro de uma sala sem pessoas. O líder precisa de pessoas e ele precisa servir essas pessoas. Exato. Por isso é tão importante, né, a análise de perfil comportamental, né? Fundamental. Teoria diz que fundamental. Porque você estar no lugar errado, você pode destruir a sua vida e a vida dos outros. É por isso que hoje, na minha esteira de produtos, é o produto que eu mais vendo e é o produto que me traz, como eu posso dizer, traz mais resultado, porque ele é um resultado rápido. A hora que a pessoa Imediato. pega o relatório, é transformador. É transformador. Eu gostaria que todas as pessoas no mundo fizessem e tivessem acesso a essa ferramenta que a gente tem na mão. Sim. Porque eu já sou formado eu tenho outras plataformas que eu uso no DISC, mas igual essa que a gente tem na mão, é transformadora. É transformadora. Você sabe que isso mudou demais meu relacionamento conjugal em casa. Porque eu sou dominante e influente. Um dominante 93. Conheço uma pessoa assim. Você imagina. E o meu marido, estável, conforme, altíssimo. Então você imagina a velocidade de nós dois. Eu ligada no 220 e ele lá, ainda tentando a partida. Você sabe quanto é o seu influente? O meu influente é 73. É alto também, né? Alto também, os dois altíssimos. O meu estável, conforme, baixíssimo e os dois altíssimo. E o dele é o contrário. Então, como que eu via esse relacionamento? Por mais que a gente sempre se deu muito bem, não tinha brigas, mas aquilo me fervia por dentro, né? Amor, vamos, pelo amor de Deus. E eu queria as coisas rápidas. E ele querendo saber do processo, do porquê, mínimos detalhes, né? Aquela pessoa de ler todos os manuais. Eu, pelo amor de Deus, agiliza, fala pra mim, eu quero o resultado. E ele queria o processo. Quando eu entendi, quando eu olhei o relatório, eu falei, meu Deus. E quando eu entendi que nós não somos diferentes, mas sim complementares, nós pegamos uma velocidade em tudo. Negócio, relacionamentos. Foi assim, libertador. Foi transformador para o nosso relacionamento. Sim. E eu uso né, a linguagem do perfil até com a minha filha. Minha filha é dominante e influente também altíssima, igualzinha a mim. Então tem a maneira certa de falar. Resolvi o problema. Na nossa casa, pensa naquela casa de paz. Desafia. Eu sou 89 dominante e 63 influente. Então, e eu tô trabalhando no meu perfil, tá alinhadinho. O natural com o adaptado tá alinhadinho, tá coisa mais linda. Se colocar um gráfico em cima do outro, dá pra você aqui, ó. É desafiador. Tá perfeito. E é maravilhoso se entender primeiramente, né? Poxa, como que eu sou? Quais são os pontos que eu preciso melhorar? E entender o outro, que não é porque a pessoa é devagar, não, é o perfil dela. E entender que ela é tão importante quanto eu. As minhas qualidades são maravilhosas e o do outro também é. E um complementa o outro, né? E é legal isso aí, porque assim, ó, eu quero que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta. Eu gostaria que todo mundo fizesse o perfil comportamental, porque realmente é transformador. Eu até agora, no mês que vem, eu vou, na minha sala, eu vou estar fazendo em grupo. Eu vou estar fazendo a devolutiva em grupo, vou passar para a pessoa vai fazer, eu vou fazer a devolutiva em grupo. E eu tô com tanta sede de vender isso para as pessoas terem acesso a essa ferramenta que eu preciso ir com um pouquinho mais de calma. É maravilhoso. É maravilhoso. E é assim, 42 páginas de informações poderosíssimas. Só o relatório em si, ele já é poderoso. Se você entregar o relatório para a pessoa, a pessoa que ela é autodidata, ela vai... Mas assim, quando você tem uma devolutiva, quando a pessoa faz uma devolutiva com você, é transformador. Transformador. Essa ferramenta, todas as pessoas precisam ter acesso. E você sabe que a maioria dos casos de burnout, síndrome do pânico, elas vêm em decorrência
de uma pessoa que está no lugar errado. Trabalhando invertido, Trabalhando que a gente fala, invertido, né? Com aquele elástico enorme. Por exemplo, eu, né? Um dominante, 93. Se me colocar numa sala e falar para mim, preenche planilha, eu vou surtar. 2. Eu vou surtar, eu não consigo ficar fechada. Então, agora me dá um desafio. Lu, vai lá e faz, né? Resolve. Eu sou aquela que primeiro eu vou saltar. Cadê o paraquedas? Ah, não veio? Peraí que eu vou dar um jeito. Dá um jeito, a gente A resolve. gente resolve no meio do E caminho. com a influencer a gente vai lá, ou dá um jeitinho, como é que eu faço para arrumar aqui? E às vezes os clientes falam, né? Ai, eu tô aqui, eu não aguento mais, não sei o quê. É só ela ter acesso a essa ferramenta. Resolveu. E também para o gestor da empresa, né? Quanto dinheiro se perde contratando pessoas erradas. E o importante desse nosso perfil também é os valores. É os valores da pessoa. Às vezes o valor da pessoa é conhecimento. Aí o gestor vai lá e só com um aumento na pessoa. Não é isso que ela queria. Ela queria um curso, ela queria um treinamento. Exatamente. Ela queria um cargo de liderança. Aí você foi lá e deu aumento, você vai perder essa pessoa. Exato. É transformador, essa ferramenta é transformadora. Foi muito bom você tocar nesse assunto. É libertador, né? Quando estou fazendo DNA organizacional de uma empresa e eu olhei e falei, meu Deus do céu, um time excelente, todo invertido, as posições todas invertidas. Você vai perder essa pessoa. Porque uma pessoa, né? Eu sempre passo o teste da caneta, né? Para escrever o nome. Tá, nossa, meu Deus, falei, é isso que você está fazendo com o seu funcionário. Sim. Você está colocando ele no lugar errado e pedindo resultados que ele nunca vai conseguir entregar. Sim. Troca essa peça de lugar para ver o que vai acontecer. Troca essa pessoa, né, um influente, né, trancado numa sala sozinho. É um desastre total, sim, né? Tudo é jogar a conversar. E as pessoas não conseguem entender isso, né? Exatamente. Não conseguem entender. Aí você fala assim, ó, o relatório é X. A pessoa fala, mas eu acho que isso não vai fazer sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. 99% de eficiência é o relatório que a gente 99%. Trabalha. 99%. É uma ferramenta usada no mundo todo. Transformador. Muito legal. E fala pra mim, quais são os seus planos aí pro futuro, Samuel? Meus planos pro futuro é transformar o mundo. Eu quero transformar vidas ao meu redor. Milhões de vidas. Amém. Eu sou apaixonado por pessoas, sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo estar ensinando, eu amo estar treinando, eu amo estar nessa conexão. Eu tenho o plano de ter uma escola. Uau. Eu vou ter uma escola. Amém. Tá ligado, em nome de Jesus. Ela já tá desenhadinha da maneira que eu quero. Amém. Só faltam alguns detalhes. Mas eu quero uma escola de transformação. Uau. Quero ser um agente de transformação aonde eu passar. Então, aonde eu vou passar? Se eu entrei aqui, você vai ter que sair melhor. Amém. Todos os lugares que eu entrar, as pessoas vão ter que ficar melhor. Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos. Sim. Então a gente vê isso muito lá da onde a gente estuda, né? A Febracis, né? Você falou de propósito. Eu me encontrei na Febracis. Eu falo que a Febracis, ela não é uma instituição de ensino. Ela é um projeto de Deus aqui nessa terra. Sim. O Senhor está formando um exército de pessoas para transformar vidas através da Febracis, através da vida do Paulo, da Camila, que tiveram, né, receberam essa visão dos céus e disseram sim para esse projeto. Que quando eu pisei na Febracis, eu senti a mesma coisa que você. Eu senti uma presença de Deus. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei sentir tanto a presença de Deus fora de um ambiente religioso. Sim. E foi algo assim transformador. E quando eu cheguei lá, o meu curso, eu comprei com muita dificuldade. Eu estava saindo da pandemia, né? Uma situação muito difícil. Quando eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, eu vou fazer um curso. Ele falou, você vai gastar dinheiro com isso? Imagina, agora. E eu, mulher sábia, né? Ele viajou pra Bahia com a confraria, tava 2 dias sem dormir. E eu aqui, amor, curso. Aí eu fui vencida pelo cansaço, sabe? Ele disse sim pelo cansaço. E quando eu cheguei lá, Deus foi preparando pessoas, coisas. Eu também vou terminar agora a minha grade Golden. Que legal. Agora em agosto, faço meu último curso, fecho a grade. Porque lá eu conheci uma pessoa que Deus preparou e ela me presenteou.
né? Que é um amigo querido, que ele me presenteou com a grade toda Golden Belt. Eu não conseguia fazer na época e o Senhor me presenteou com essa grade. E Deus foi passo a passo, né? E eu queria também até compartilhar com você a Gi. Um dia eu fui palestrar lá na empresa dela. Terminou a palestra, falou, Lu, lembra de um curso assim, assado? É um outro curso que nós fizemos treinamento. Lembro? Então, eu tô aqui, Deus pediu para te presentear. Ela ainda falou assim, ó, é caro pra caramba, tá doendo meu coração, mas Deus pediu. Tenho certeza que é o que faltava para você decolar. E ela falou, você topa? São 7 dias. Falei, claro que eu topo. E ela me presenteou também. Então, Deus foi... Eu fui ousando, eu fui colocando o pé e Deus foi colocando o chão. Deus foi preparando pessoas. Legal. Deus foi preparando condições. Ao ponto de, aonde eu chegar, uma pessoa... Lu, eu quero te presentear com o almoço hoje. Lu, eu quero pagar tua janta hoje. Lu, deixa que o hotel eu pago. Dessa maneira. E eu vejo assim, o cuidado de Deus em cada detalhe. Em cada processo. E Deus não permitiu romper, Deus não permitiu romper a parte financeira até que ele cuidasse de tudo para ele mostrar que era dele e ele que estava fazendo. E tudo aconteceu dentro da Febracis. A minha vida virou assim, 360, sabe? Minha vida virou de um jeito, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Né? Meu livro nasceu dentro da Febracis. Eu estava indo para o trabalho, mas depois que eu comecei nessa jornada, né, de autoconhecimento, Deus pediu para eu escrever um livro. Eu falei, como assim? E aí lá dentro Deus me conecta com o dono de uma editora para falar, ó, vai que eu tô com você, né? E as coisas foram acontecendo. E lá eu descobri o meu verdadeiro propósito de vida, que é cuidar de vidas. Que legal. Que é restaurar sonhos, projetos. Tanto que eu lancei, né, a minha mentoria. Começou há 2 semanas. Que legal. A mentoria Identidade Implacável. Conta mais. Fala mais. Fala mais. A mentoria Identidade Implacável. Eu queria lançar uma mentoria e eu fui pedir orientação de Deus. E ele me deu exatamente esse nome. Lu, por que desse nome? Porque nós nascemos com uma identidade pura, única, livre de crenças, livre de rótulos. Nós nascemos imagem e semelhança de Deus com um propósito de vida. Só que, com o tempo, vão colocando rótulos. Decepções, traições, engano, mentira. E chega um momento que nós não sabemos mais quem nós somos. E eu cheguei nesse momento. Eu já não sabia mais quem eu era. Eu estava fazendo o que os outros queriam. Eu não sabia dizer não. Eu estava acabando com a minha empresa por causa dos outros. Eu estava me lançando num ministério até por causa dos outros, por imposição. E eu já não sabia mais quem eu era. Eu comia o que os outros queriam. Eu vestia o que os outros queriam. Eu ia para os lugares que os outros queriam. Você? Eu. Você consegue ver isso? Eu gostaria de ter conhecido só para ver. E eu falei, quem eu sou? Foi quando eu cheguei na Febracis. Que legal. E eu fui tirando as cascas, eu fui tirando os rótulos, eu fui, caramba, eu tô voltando. E até o momento que eu falei, eu sou livre. Eu hoje sei quem eu sou. Que legal. Hoje eu sei que eu sou filha amada. Eu sei que Deus me fez para governar sobre essa terra, sobre todas as coisas. E eu me senti como Davi, na minha imperfeição, muitas vezes, né, com pouco conhecimento, totalmente improvável. O meu livro mesmo, eu fui questionada pelo próprio Satanás, para você ter uma ideia. Mas falou no meu ouvido, quem é você? Você pode falar o nome pra gente? Sim. Ative sua fé com dinamites. Amém. É um livro que fala sobre ativação profética, ativação de fé. E Satanás falou, quem é você? Nem pastora você é, você vai falar sobre ato profético? E eu enviei para uma pessoa, compartilhei, e ela mandou um artigo para mim falando totalmente ao contrário do que era, o que Deus tinha me dito. Mas naquele momento eu estava tão certa de quem eu era. Que nada abala. Sabe quando nada abala? Exatamente essa sensação.
Nada me abala. Sabe por quê? Porque eu decido ouvir aquele que me chamou. Sim, amém. Eu decido ouvir o meu Pai. Se ele disse que eu sou, eu sou. E nada do que o mundo externo fale me paralisa mais. Então, quando eu entendi de verdade, eu resgatei a minha identidade, sabe qual é a minha sensação? Eu me sinto um rolo compressor. Ai daquele que se levantar. Imagina. E eu vou passar, e eu vou abrir caminhos. Aquilo que Deus disser, Lu, vai, faz, eu vou fazer. Independente do que os meus olhos vejam, independente do que as pessoas ao meu redor dizem, eu sei quem eu sou. E nada, nem ninguém vai me paralisar. O único que pode me parar é Deus. Que eu temo a Ele. Mas quando a voz vem dele, nada nem ninguém vai me parar. E a fé, né? A fé é inabalável. A fé é inabalável. Inabalável, imutável. Não importa o vale. Olha que eu já passei vale, hein? Meu Deus do céu. Pandemia foi assim, o fundo do poço. Ao ponto de chegar na hora do almoço, eu colocar comida na mesa e eu falar pro meu filho e meu esposo, olha, é a última mistura que tem, nós vamos comer o que tem no armário e não sei como vai ser daqui para frente. Nós estamos sem cartão, nós estamos sem dinheiro e nós estamos aqui com saúde, unidos dentro da nossa casa e vai dar tudo certo. Nisso a minha mãe abriu a porta. Ela mora no sítio, era difícil ela ir em casa, principalmente na pandemia, né? E ela chegou com 2 baldinhos de carne de porco na banha. Eu amo carne de porco. Mas um monte de coisa que ela trouxe do sítio. E ela trouxe naquele momento, ela falou, trouxe pra você. Naquela hora eu caí de choro. Que eu vi o cuidado de Deus. Naquele momento eu me senti amada por Deus, cuidada por Deus. E naquele momento eu senti assim no fundo da minha alma, eu tô cuidando de todas as coisas. Então aquele momento de pandemia foi um momento assim que virou a chave. Que eu entendi quem eu sou. Costumo dizer que o deserto nos prepara para vitórias. Exato. O deserto nos prepara para vitórias. Sim. Isso exatamente. Faz muito sentido. Se você Sim. começar a estudar, é incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Todos os homens da Bíblia, né, foram forjados no deserto, foram forjados na fornalha. Sim. E não ia ser diferente com a gente, né? Então. E glória a Deus por isso. Amém. Então, a mentoria Identidade Implacável, ela surgiu disso. A mentoria Identidade é para resgatar a identidade daqueles que já não sabem mais quem são. Daqueles que estão no fundo do poço achando que acabou. Aquela pessoa que ninguém mais acredita? Eu acredito. Eu acredito porque Deus acredita. Então a mentoria, ela é para resgate daqueles que estão entulhados. E essa mentoria vai ser presencial ou vai ser online? Online, ela já está acontecendo, né? Nós estamos na nossa segunda aula. Que legal. Eu fiz ela online, mas terminando agora para outubro, nós vamos já ter um dia eu vou fazer aplicação de ferramentas, né, presenciais, de desbloqueio mesmo. E depois, já em novembro, 3 dias de imersão para acabar com tudo, eliminar. Top. Se tiver sobrado alguma coisa, nós vamos eliminar tudo. Top demais. Nós vamos andar no vidro, vamos andar no fogo, Top. Quebra de placa, vai ser assim... Eu vi um vídeo seu. Surreal, sensacional. E você se forma esse ano, então, no Golden? Me formo agora, mês que vem. Não, esse mês, em agosto, né? Não, mas aí a formatura é em dezembro. Formatura em dezembro. A gente vai se formar junto. Vamos se formar juntos. Que legal, que top. Juntos. Que legal. Juntos. E você falou, né, da formatura. Eu também sempre começava as coisas e parava no meio do caminho. Tudo que eu começava, eu parava. E tinha um fundo, né? Tinha uma crença, tinha uma fratura na minha alma. Sim. Que sempre fazia com que eu me auto-sabotava. Parava no meio do caminho. E depois que eu entrei na Febracis, eu não parei mais nada. Eu também não. Nada. Eu tinha até livro que eu começava a ler assim, ali as 5 primeiras páginas. Muito chato. Não vou ler. E aí tinha um monte de livro lá e nenhum sem acabar. Hoje eu vou até o fim. Uau. Vou até o fim. Até porque eu só pego títulos extraordinários, né? Isso é transformador, né? Informações importantes. Isso é transformador. Meu livro, eu vou esperar, eu creio que eu vá lançar ele agora no final de setembro ou começo de outubro. Top. Porque eu tô aguardando só um artigo para validar, né, tudo que o Senhor me instruiu a dizer ali. E vai ter o lançamento, eu vou manter informado. Que legal, quero participar. Ativação de fé. Para Quero quem tá participar. desistindo, não acredita mais em Deus, é esse livro. Que legal.
Muito feliz. Vai ser transformador. E da onde saiu esse senso de humor seu todo, Samuel? Conta pra gente. Que você tá aí todo polido, né? Você tá aí todo sério. É que você pediu, né? Você falou, não faz eu dar muita risada. Então daí eu tô me controlando, né? Tem que ir devagarzinho, né? Eu acho que é do meu pai, né? Meu pai, se ele chegar aqui agora, ele já começa a contar piada, ele nem te conhece. Nem te conhece, ele já vai contando piada. É o jeito dele se inteirar, assim, no ambiente, né? Ele adora contar uma piada. 72 anos e... Imagine a gente. Imagine eu. As piadas dele eu já escutei umas 60 vezes. Eu não acho mais graça, porque é a mesma piada que ele conta quando a gente era criança. Conta até hoje. Conta até hoje. E as pessoas acham legal, mas aí a gente acha um pouco cansativo, né? Mas o senso de humor é o jeito que eu levo a vida. Eu levo a vida assim. Levo a vida leve. E eu resgatei isso novamente. Você tinha perdido tinha isso. perdido. É assim que a gente tem que ver. A gente não pode perder a paz por qualquer acontecimento, por qualquer coisa que nos aconteça durante o dia. Ninguém pode tirar a nossa paz sem a nossa autorização. Exato. Ninguém, essa paz, essa alegria de viver, independente da situação. Eu passei por um momento agora, vai fazer um ano, agora no mês 11, que eu tive um tumor no joelho. Eu sempre gostei de andar de bicicleta, de correr. Isso me ajudou quando eu tive depressão. E eu precisei parar por um tempo. E quando eu fui no médico, ele passou lá, ele falou, Samuel, tem um tumor aqui. O que a gente vai fazer? Eu falei, esse tumor é meu? Não, então nós vamos tirar. Vai tirar esse tumor, arrancar. Ah, mas é uma operação. Vamos operar, vamos arrancar. E tirou. E daí depois ele veio me explicar que era preciso tirar, mas foi só verificado a hora que abriu, que precisava tirar realmente, porque estava entre os nervos, tal. E às vezes as pessoas iam me visitar. Nossa, como é que você tá? Eu tô bem. Mas você tá com tumor. O que eu vou fazer? Não cabe a mim decidir isso aí. O que eu posso fazer é ir lá, procurar um médico, tirar. Se precisar fazer fisioterapia, se precisar tomar remédio, se precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas eu não vou ficar aqui reclamando. E ainda, quando a gente fez o teatro lá, eu tava meio manco. Você vê no vídeo que o meu pé tá meio assim, deixa que eu chuto. Então, o que vai fazer? Não tem que fazer. Vamos viver a vida, vamos dar risada, vamos sorrir. Porque a gente deixa a vida mais leve. A vida é tão gostosa, né? A vida é maravilhosa. Leve. Quais as probabilidades da gente estar aqui hoje? Se for, chances matemáticas são mínimas e a gente tá aqui. Tá aqui vivendo esse momento. É o dom da vida, né? É o respirar. Quantas pessoas nesse momento, em um hospital, em um leito de hospital, pedindo por favor para Deus por mais um dia, por mais um mês. E quantas pessoas acabam com a vida com as próprias mãos, né? Sendo rancorosas, sendo amargas, reclamando o tempo todo, né? Tem tantas pessoas mortas vivendo. Exato. E eu levo essa alegria em todo lugar que eu vou. Eu adoro essa alegria, eu gosto da risada, gosto de estar conversando, seja onde eu estiver. Dentro da igreja, eu gosto de ter essa alegria. A gente não pode ficar triste dentro da igreja. A gente tem que ter alegria onde a gente passar. Eu vou estar sempre brincando, vou estar sempre falando algo sem maltratar, sem destratar ninguém, mas essa alegria eu nunca vou perder. É um humor sadio, né? É um humor sadio, sem degrenir ninguém, sem afetar, né, a identidade de ninguém. Sem ser invasivo. Importante. Exato. Sem ser invasivo. Se você começar a brincar comigo agora, a gente vai brincar como a gente brinca, a gente fica dando risada. É legal quando a gente tá com a Gi também, que ela dá uma risada alta, né? A risada dela é engraçada pra caramba. E é legal, é gostoso. Gostoso. É sobre isso, né? É sobre fazer a diferença de alguma maneira, por onde a gente passar. Maravilhoso, maravilhoso. E é legal assim que daí só eu conhecia, né, o pessoal, aí você leva a família também começa a conhecer, e aí vai se familiarizando, é maravilhoso, é gostoso. Conexão, né? É a conexão. Gostoso, é maravilhoso, é bom demais. Você já se assentou em mesas que te levaram para o próximo nível? Conexões? É assim, ó, quando a gente fala isso, a gente tem que eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo todas as mesas como uma mesa de oportunidade.
Eu sempre levo para isso. Sim. Porque, vamos dizer assim, nossos pais. Se a gente sentar agora com os nossos pais na mesa, ali tem oportunidades. Muitas. Tem Muita vivências ali que a gente não aprendizado, passou. né? E o que a gente precisa, às vezes, é fechar a boca e ouvir. Deus nos fez assim, com 2 ouvidos e uma boca. Então é a hora da gente prestar atenção. Então eu entendo quando você pergunta esse próximo nível, mas eu também entendo que todas as mesas é uma mesa de oportunidade. Sim. Nossos treinadores mesmo da Febracis são extraordinários. Ali a gente está indo para um próximo nível. Sim. Ali a gente está indo para um próximo Todos nível. os dias, né? Nós aprendemos com tudo. Com tudo. Em todo momento. Com tudo. Em todo momento tem aprendizado. Se você pegar, você vai ali com aquele tiozinho que talvez ele não tenha nada a te oferecer, mas ele Fisicamente, né? mas ele tem história de vida. Ele já passou por coisas que você nem imagina. E ele vai te ensinar algo. Eu adoro conversar com esse povo. Eu adoro. E aí, se às vezes você pega aquela que gosta de conversar, que gosta... É maravilhoso. Mas eu entendo quando você pergunta mesa de próximo nível. Eu me vejo na Febracis, é um próximo nível. Para mim é um próximo Sim. nível. Um próximo nível. Eu acredito que a gente está num próximo nível devido às pessoas que a gente se conectou ali. Que é o Marcelo, o Lucas, né? Principalmente. Mas se você, eu digo assim, quando eu falo próximo nível, é você deixar uma vida talvez que estava estagnada, né? Uma vida parada, uma vida onde você estava bom do jeito que estava e depois o avanço. Por exemplo, naquela fase que você estava, né? Com depressão, só trabalhando, você estava com a sua vida praticamente ali estagnada, né? Uma vida numa zona aparentemente de conforto. Sim. A partir do momento que você mudou as mesas, né, as pessoas que você conversa, as pessoas às quais você decidiu se relacionar, mudou, não mudou? Sim, com Foi um certeza. próximo nível, porque nós somos a média das 5 pessoas às quais nós convivemos. Sim. E eu Isso acho é muito fato. importante isso, porque assim, ó, naquele momento, talvez, você precise de um pouco mais de atenção na sua área saúde. Uhum. Então, talvez não adianta você procurar dentro da igreja, porque talvez não seja ali o lugar que você vai encontrar a ajuda nessa área. Sim. E às vezes as pessoas se confundem, sabe? Qualquer ajuda e todo tipo de ajuda tem que vir da igreja. Não é. Não. Não é. Quando você fala nisso, eu consigo trazer mais clareza, assim, por exemplo, eu precisei comprar uma bicicleta. Com quem que eu tenho que me conectar? Com pessoas que andavam de bicicleta. Exato. Vida espiritual. Eu sempre tive parceiros espirituais que sempre cuidaram de mim. Meu irmão, minha cunhada, minha esposa. E eu tenho um amigo que é pastor também que sempre esteve do meu lado. Ele e meu irmão ia lá na cerâmica atrás de mim para sentar e conversar, assim. E eu não queria conversar naquele momento. Não queria, não estava pronto, não queria. E hoje eu vejo o quão importante foi. O quão importante foi. Eu sempre tive um problema muito sério com álcool. Hoje eu sou livre desse vício, mas uma coisa que eu achei muito importante, eu sempre repito isso. Um dia o pastor me mandou mensagem que precisava falar comigo. E nessa época eu estava com o vício de álcool ainda. E eu nunca deixei de ir na igreja. Mesmo com esse vício, eu nunca abandonei. Porque eu via que quanto mais eu tinha esse vício, mais eu precisava estar dentro da igreja. Uhum. E ele me mandou uma mensagem pra gente se encontrar na casa de um amigo em comum. Eu falei, vamos, eu não fugi, vamos. E lá ele não me acusou de nada. Ele apenas me falou, Samuel, isso não é bom. Isso não é legal. E ele falou uma frase, ele falou assim, você tem filho? Eu tenho um filho, hoje meu filho tá com 15 para 16 anos. E ele não tem esse vício. E hoje eu posso falar para ele que esse vício não é bom. Como eu estaria explicando para ele que esse vício não é bom se eu estivesse ainda naquele vício? Então aquela mesa ali para mim foi muito importante. Exato. Me trouxe uma consciência. E nesse momento, logo depois dessa conversa que a gente teve, eu não parei de beber. E a história é transformadora, porque
Esse amigo em comum meu, que hoje é pastor, ele não é o meu pastor, mas ele é um amigo de longa data. Os nossos filhos são da mesma idade. E ele deu uma camisa pro meu filho de presente. E a gente foi fazer uma viagem. Foi eu, minha esposa e meus 2 filhos, só nós 4. E a gente foi sair para jantar. E eu já tinha na minha cabeça que nessa viagem eu ia beber todos os dias. Já tinha planejado como eu ia fazer, tal. Beleza, só que eu cheguei lá meio ruim, então no primeiro dia eu não bebi. E aí eu tava na frente do espelho, falei, filho, dá uma camisa sua. Eu nunca pego a camisa dele, nunca. Até porque a gente na época não era mais ou menos o mesmo tamanho. Ele jogou essa camisa, eu abri, coloquei, era a camisa do André Valadão, Uau. com o escudo escrito fé. Eu Uau. parei na frente do espelho. Aí eu olhei, tava escrito fé, eu falei fé. Aí veio a voz e falou assim, e se alguém perguntar pra você o que é essa fé que tá estampada no seu peito e você estiver bêbado, Uau, meu o que Deus. você vai falar? Eu falei, não vou falar nada. A partir de hoje eu não coloco mais uma gota de álcool na minha Uau. vida, na minha boca, porque isso não me pertence mais. Uau. A importância da mesa Sim, certa. sim, Então esse foi o próximo nível, sim, né? Foi o nível de libertação, sim. foi o nível de deixar aquela escravidão, aquilo que te prendia, né, para trás, que talvez destruiria a tua vida, Sim, destruiria a vida dos teus filhos. com certeza. Então essa mesa, é dessa mesa, exatamente essa pergunta, Com né? certeza. As mesas que te levam para um próximo nível, porque muitas vezes, né, o próximo nível, é de sucesso, é financeiro, não, é de libertação daquilo que te escravizava. E ele foi a primeira pessoa que me deu oportunidade. Ele falou, Samuel, eu quero que você venha fazer uma palestra aqui na minha igreja. Nem da minha cidade ele não tá mais na minha cidade. Ele falou, quero que você venha palestrar aqui na minha igreja. Eu falei, palestrar? Palestrar o quê? Sei lá, motivacional, liderança, escreve algo aí, vem. Fiquei meio sem jeito, sabe? Falei, mas eu não sei lá, não sei se isso é pra mim. Ele falou, é pra você. Uau, É pra você, não é eu que tô falando. uau. É pra você, você tem que vir. Falei, bom, se Deus chamou, né? Vamos. Nossa, e hoje eu me sinto totalmente realizado nessa área. A importância de ter alguém dizendo, eu acredito em você. Sim. Quantas pessoas, elas nunca tiveram alguém que disse, eu acredito em você. Por isso que eu bato tão pesado nessa tecla. Se ninguém acreditar, eu acredito. Sim. Eu acredito porque eu sei que o ser humano, ele é a perfeição de Deus. Ele é um diamante que talvez ainda está bruto, mas se polir, vai dar uma joia valiosíssima. E todos nós somos uma joia valiosa. Só precisa de alguém que ache essa pedra e esteja disposto a polir. Esse trabalho nosso é maravilhoso, né? É Transformador. maravilhoso como ele transforma as pessoas que... E mesmo a gente, agora, eu tô passando por um processo com a Marina, que ela tá me ajudando em algumas áreas aí, tô passando por um processo com ela. Nossa, como transforma, como é maravilhoso. E eu, da mesma coisa do perfil, acho que todas as pessoas precisariam ter. Todas as pessoas precisam de um coach. Sim. Todas As pessoas confundem o coach, né? É um pré-julgamento que eu também tinha, não sei se você tinha, mas também. eu tinha, né? Tinha também, não aceitava. Porque, não, coach é aquela pessoa que não deu certo em nada e aí vai tirar dinheiro das pessoas. Eu tinha essa visão. E glória a Deus que eu conheci um coach, né? Que eu conheci o processo do coach e eu vi o quanto é maravilhoso e libertador. Principalmente o que nós, né, atuamos, que é o coach sistêmico, Sim. que é esse projeto, né, que Deus deu para o Paulo, que exatamente trabalha os 11 pilares da vida, entendendo que dinheiro não é tudo. Claro, nós vamos sim ter metas, nós vamos prosperar, porque isso é uma promessa de Deus. Sim. Deus nos fez para prosperar nessa terra. Ele disse que nós viveríamos como reis e rainhas todos os dias da nossa vida. Ele tem tesouros escondidos, que ele só revela, né, aos íntimos. Então, Deus tem tesouros escondidos para nós. Quando você olha para uma pessoa próspera, você fala, poxa, Deus é com essa pessoa.
Então, eu creio que todo cristão, ele precisa sim tomar posse dessa palavra Precisa. e abundar nessa terra, Precisa. porque o Senhor nos fez para isso. Né? Concordo plenamente. E Deus tem uma promessa, uma palavra que está cravada no meu coração, que é Eclesiastes 2:26. Deus permite ao ímpio que trabalhe e junte riquezas para entregar ao justo, que a ele agrada. Então nós só precisamos estar vivendo o nosso propósito nessa terra, agradando ao Senhor, cumprindo princípios. E na hora certa, essa transferência de riquezas, ela vai acontecer na nossa vida. O dinheiro é consequência, nós somos um imã de bênção. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ser cheia da presença de Deus e a bênção não acompanhar. Sim. É promessa para nós. Então eu creio sim que o Senhor nos fez para governar, abundar em todas as áreas da nossa vida. Então quando nós pegamos um processo, né, uma pessoa que está lá sem saber quem ela é, sem saber o que está acontecendo com a vida dela, perdendo casamento, perdendo a saúde, perdendo tudo, e você tem a oportunidade de entregar ferramentas as quais vai desentulhar, pá, tira tijolo, tira impedimento, e você fala, uau, virou uma máquina. Transformador. Cara, é isso. É o rolo compressor. Maravilhoso. Vai abrir caminhos. Maravilhoso, né? Eu adoro esse processo. Essa ferramenta que nós temos é extraordinária. Extraordinária. E é um passe, parece mágica, né? Sim. Nós ficamos ali, eu falo, todas as vezes que eu vou atender um coach, eu falo, Senhor, não seja mais eu agora, que seja o Senhor. Usa-me como um bisturi cirúrgico, que vai lá no ponto. Porque o profundo da alma, né, o profundo do coração, as mazelas, as mágoas, as dores, só o Senhor conhece. Sim. Então me usa com a pergunta certa. Na hora certa, as ferramentas certas. Jesus, né? Eu acho que o coach já veio do modelo de Jesus, porque se você vê Jesus, ele perguntava. Ele devolvia sempre uma pergunta, sim, né, com outra pergunta. Então Jesus, ele já usava essa técnica, né, para transformar, para restaurar, para trazer consciência. Né? Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu pergunto para o coach, ele, caramba, Lu, tá aí a resposta. Uma pergunta. E às vezes a gente fica forçando, né? Fica nessa pergunta aí, não sai. Tem alguns dos meus que já sabem, eles falam, você quer tirar alguma resposta, né? Eu falo, quero tirar a resposta. A resposta. E aí vem e fala, nossa, uau. Que vai virar a chave. Que vira a chave. Que vai virar a chave. Você sabe que eu tive, assim, uma preocupação, né? Dos meus pastores, quando eu comecei a fazer o curso. Lu, toma cuidado, não vai se perder no meio do coach. Muitos pastores viraram coach, perderam o ministério, toma cuidado para não virar a cabeça. Então a minha oração sempre foi, Senhor, não me deixe esquecer de que eu sou totalmente dependente de Ti e me ajuda a usar essas ferramentas da maneira certa, instruída, né, e dirigida pelo Teu Espírito Santo, porque eu entendo que quando a gente junta as ferramentas com as habilidades que o Espírito Santo dá, ninguém segura. Imparáveis. Ninguém segura, ninguém para uma pessoa que sabe quem ela é e ela começa a tirar, né, aquelas, eu vejo como se fosse, sabe aquelas bolas que usava antigamente nos presos, assim, nos escravos, aquela bola de ferro amarrada no pé? E as dores, os traumas, as fraturas são como essas bolas de ferro. E aí você vai lá com a ferramenta, você entrega a chave na mão da pessoa, ela vai lá, abre o cadeado, deixa a bola e vai viver. Voa. Então, para quem vai assistir, nos contrata. Entre em contato comigo, com a Lu, e tire essa bola do seu pé. E voa, cresce, vai para cima, vida extraordinária. Vida extraordinária. O Senhor nos fez para nada mais, nada menos do que uma vida extraordinária. Amém. Em todas as áreas, todas elas. E é incrível você saber quem você é, amém, para o que você nasceu. Nada, nem ninguém paralisa uma pessoa que sabe quem ela é. Top demais. É isso aí, Samu. Top demais. Tamo junto. Obrigado, viu? Até Obrigadão. Depois do fim. Obrigado pela sua presença. Tamo junto. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Eu espero que essa história, né, a vida do Samuel, o testemunho do Samuel, possa ter tocado aí no seu coração, que você possa ter se identificado com algo que foi dito aqui. E se você está aí pensando que não tem mais jeito para a tua vida, talvez você está em um quadro de depressão, talvez refém de um alcoolismo, de um vício,
eu quero te dizer que tem jeito sim. E ainda que ninguém mais acredite em você, nós acreditamos em você. Deus acredita em você. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. E nós estamos aqui, conte conosco nessa jornada e tem uma vida extraordinária te esperando logo ali, depois de uma decisão, depois desse medo que te paralisava até o dia de hoje. Deus te abençoe. Qual que é o seu Instagram, Samuel? Deixa o seu Instagram aqui para nós. @SamuelVergenhasse. É isso aí, começa a seguir o Samuel lá. Se você precisar da ajuda, ele está à disposição. Uma pessoa assim com caráter excepcional, um homem de Deus que está pronto para te ajudar. E o meu, Lu Burger, comece a me seguir lá e vou estar à sua disposição para pegar na tua mão e vamos juntos, rumo ao extraordinário. Deus te abençoe. Beijo no coração, hashtag tamo junto até depois do fim. Deus te abençoe. Beijo no coração.